Nos diz o texto: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfigura o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Palavra de Deus. Prezado ouvinte, falar sobre o jejum é discorrer sobre um exercício espiritual bastante mencionado na Palavra de Deus. Porém, apesar de ser um assunto bastante citado nas Escrituras, esse tema tornou-se um assunto um tanto controvertido. De um lado, há aqueles que dão uma ênfase exacerbada à prática do jejum. Ele atribui um significado que não é bíblico. Isso mesmo. Muitos pensam de forma equivocada que o jejum tem um valor meritório. Ou seja, essas pessoas pensam que por jejuarem, elas serão merecedoras do favor de Deus. Em termos práticos, é mais ou menos assim. Preciso de uma vitória. Preciso de uma bênção. Aí as pessoas dizem: já sei, vou jejuar, vou pagar o preço, pois Deus será o meu sacrifício e me dará a vitória. Certamente, esse entendimento é totalmente desprovido da verdade bíblica. Esse é um entendimento antibíblico. Digo isso pois o jejum não é um meio de barganha com Deus. O jejum, na verdade, ele não traz mudança em Deus. O jejum traz mudança em nós. Pois o cristão, jejuando ou não, Deus permanece inalterável. Em Malaquias capítulo 3, versículo 6, o próprio Deus declara: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Em Tiago 1,17, Tiago, por sua vez, confirma a imutabilidade de Deus, dizendo: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então aqui está o primeiro entendimento equivocado, extremado acerca da prática do jejum. Pessoas que pensam que o jejum tem um valor meritório, é o toma lá da cá, e isso é antibíblico. Mas do outro lado, há pessoas que estão na fé, nas igrejas, só que em termos práticos desprezam o ato de jejuar. Eles dizem: para que isso? São formais demais, e acabam por ignorar essa prática cristã tão preciosa que é o ato de jejuar. Nós, portanto, precisamos agora buscar um ponto de equilíbrio. Nenhum extremo aqui nos representa. Precisamos olhar para a palavra de Deus e nos posicionar. Nós iremos aprender hoje, à luz da Sagrada Escritura, que sim, a Bíblia recomenda a prática do jejum, desde que ele seja feito da maneira correta. Mas nessas alturas surgem algumas perguntas dignas de nota. O que significa jejuar? Você sabe? Quando jejuar? Quais são os tipos de jejum? Com que o jejum na Bíblia está relacionado? Será que o jejum é um fim em si mesmo? Qual deve ser a duração do jejum? Quais são os benefícios do jejum? Perguntas interessantes, não é mesmo? Logo, antes de nós meditarmos em Mateus 6, 16 ao 18, que fizemos leitura, faz-se necessário darmos uma resposta bíblica a cada uma dessas perguntas. Tal resposta nos dará uma visão geral, mais ampla, acerca do assunto. Vamos lá? Em primeiro lugar, o que significa jejuar? Pense um pouquinho agora, você sabe conceituar, definir, dizer o que vem a ser jejuar? Veja bem, jejuar não é uma greve de fome, não é dieta, não é regime para emagrecer. Jejuar é deixar algo bom, a comida, por algo melhor, Deus. O jejum é abstinência total
ou parcial de alimentos por um período definido e com um propósito específico. Mas quando jejuar? Perceba bem, embora a Bíblia recomende a prática do jejum, ela não se ocupa em dizer para nós quando o cristão deve jejuar. Me ouça com atenção. Isso é algo bem pessoal. É algo entre o cristão e Deus. É você, meu irmão, quem deve escolher o dia para você jejuar. Exceto quando houver uma legítima solicitação da igreja para conjuntamente orar e fazer jejum. Fora isso, é algo entre o crente e Deus. No Antigo Testamento, na lei de Moisés, os judeus tinham um único dia de jejum instituído, o Yom Kippur, o jejum do dia da expiação, conforme Levítico 23, versículo 27. Esse jejum do dia da expiação, ele também ficou conhecido como o dia do jejum, conforme Jeremias 36, versículo 6, e ao qual Paulo se referiu como o jejum, lá em Atos 27, versículo 9. Depois do exílio da Babilônia, eu creio que você se lembra que, em virtude da desobediência, da rebelião do povo de Judá, o povo foi levado cativo e ficou 70 anos no cativeiro. Depois desse exílio da Babilônia, foram introduzidos em Israel o que ficou chamado como jejuns comemorativos, conforme lemos em Zacarias capítulo 7, versículos 3 ao 5, e Zacarias capítulo 8, versículo 19. Na época do Senhor Jesus, os fariseus jejuavam voluntariamente 2 vezes por semana, conforme depreendemos em Lucas 18, versículo 12. Eles jejuavam todas as segundas-feiras e todas as quintas-feiras. Mas, quais são os tipos de jejum na Bíblia? Se você não sabe, meu irmão, na Bíblia Sagrada nós percebemos 3 tipos de jejum. Nós temos o que é chamado de jejum normal, o jejum absoluto e o jejum parcial. O que vem a ser o jejum normal? O jejum normal é a abstenção de todos os alimentos, sólidos ou líquidos, mas não de água. Nesse tipo de jejum, o jejum normal, o cristão vai se abster do alimento, mas pode tomar água, mas é jejum. Há também o jejum absoluto. O que vem a ser o jejum absoluto? É a abstenção tanto de alimentos como de água. Normalmente, esse tipo de jejum, ele não deve ir além de 3 dias, pois a partir daí o organismo fica desidratado e é muito prejudicial para a saúde. O que acontece é o seguinte, tem pessoas que não têm sabedoria e começam a colocar a sua saúde em risco. Não, eu tenho que jejuar muitos dias de forma ininterrupta e muitas horas, e muitos crentes que não têm sabedoria passam a ficar doentes. Problema no estômago, gastrite, úlcera, etc. Então, o cristão deve jejuar, segundo a perspectiva bíblica, sim, mas com sabedoria. Porque nós devemos ter um zelo de Deus, mas um zelo com entendimento. E não como a nação de Israel, conforme Paulo vai descrever lá em Romanos 10, que tinha um zelo de Deus, porém, todavia, sem entendimento. Então, meu irmão, você precisa ter sabedoria. Ao mesmo tempo que você precisa se consagrar ao Senhor, se dedicar ao Senhor, você precisa ter sabedoria. Você precisa entender que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Aí tem pessoas que fazem o jejum sem sabedoria, aí depois vem lamentar. Ah, meu Deus, me ajude, que é muito sofrimento, mas eu, como pastor, estou te ensinando esse assunto à luz da Bíblia com responsabilidade. Você precisa, sim, se consagrar, jejuar, mas com sabedoria. Considere a sua estrutura física, considere a sua saúde, a sua realidade. Ah, não, mas Moisés e Elias, eles jejuaram de forma absoluta 40 dias, 40 noites. Só que o detalhe que você não pode perder de vista é que eles fizeram isso sob condições sobrenaturais, ok? Então, jejum normal, jejum absoluto, e há também o que é chamado de jejum parcial, que na verdade é mais uma restrição alimentar e não uma abstenção total dos alimentos. Ou seja,
No jejum parcial, o cristão deixa de comer apenas algo específico. Deixa eu exemplificar para você. Imagine que você vai deixar de comer o feijão, o arroz e a carne e vai se alimentar apenas com frutas e legumes, entendeu? É um jejum parcial, uma restrição alimentar. E agora, pastor Arlan, qual dos três eu devo observar? Quanto ao tipo de jejum a ser feito, fica ao seu critério, meu irmão, minha irmã. Nós cremos que todos os três são válidos, desde que sintamos em nós o efeito do jejum. A intenção do jejum, conforme Levítico 16:29, é justamente trazer aflição para a nossa alma. Então, se no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro, isso acontecer com você, é você quem escolhe, tá certo? Mas com o que o jejum está relacionado? Será que o jejum, como posto anteriormente, é um fim em si mesmo? Obviamente não. Na Bíblia, o jejum sempre aparece relacionado a algo, a muita coisa. Eu destaquei 3 coisas porque eu não quero ser enfadonho, não quero ser maçante, mas a despeito do conteúdo ser abundante, vasto, eu preciso te informar e alimentar a sua alma. Então, eu destaquei 3 exemplos, onde a Bíblia mostra para nós com o que o jejum está relacionado. Primeiro, na Bíblia Sagrada, o jejum aparece relacionado ao arrependimento dos pecados. Eu creio que você vai se lembrar que Deus levantou o profeta Jonas para pregar contra a cidade de Nínive. E em dado momento, quando Jonas pregou, o que aconteceu? Houve ali uma proclamação, uma conclamação, onde até mesmo os animais ficaram privados de comer. E houve ali um grande avivamento, conforme lemos em Jonas 3, a partir do versículo 5. Então, um jejum relacionado ao arrependimento dos pecados. Você se lembra que um dos elementos que deve constar em nossas orações é a confissão dos pecados, que vimos aqui ontem? Pois bem, quando você pecar, meu irmão, e for confessar os seus pecados diante de Deus, é proveitoso você se humilhar diante do Senhor com oração e jejum. Você precisa se humilhar diante de Deus, porque o jejum promove essa humilhação, esse quebrantamento, essa consternação. Porque tem pessoas que pecam, mas não se arrependem. Tem pessoas que, infelizmente, estão nas igrejas, mas folgam, se alegram com o pecado. Elas pecam aqui agora, e de repente uma selfie posta nas redes sociais, alegremente, sorriso no rosto, não sente tristeza por ter pecado contra a santidade de Deus. Então, quando o crente ele peca, ele pode, quando for buscar misericórdia, o perdão de Deus, além de orar, jejuar: Senhor, me perdoe, meu Pai, tenha misericórdia da minha vida. Mais uma vez, eu pequei contra a tua santidade. Aliás, em Tiago 4, versículos 8 e 9, Tiago está se dirigindo a crentes e ele fala o seguinte: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Ora o 9. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Então, meu irmão, você pode jejuar com esse fim, com essa finalidade, com esse objetivo. Você vai se humilhar diante de Deus, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. Então você ora, você confessa seus pecados, mas em jejum, se humilhando na presença de Deus. Mas na Bíblia, o jejum também aparece relacionado ao pedido pela intervenção do Senhor. Isso mesmo. Nós temos um exemplo clássico de Josafá, rei de Judá, que em face de uma grande ameaça, ele apregoou um jejum em todo o Judá. No segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel e Judá, capítulo 20, versículo 3, nós somos informados: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Qual era a intenção do jejum aqui relacionado à oração? Buscar a intervenção do Todo-Poderoso. Assim sendo, meu irmão, como na oração precisamos fazer petições, como aprendemos ontem, você pode inserir o jejum, ou seja, em oração e jejum, você pode clamar ao Senhor, fazendo pedidos legítimos a Ele.
a salvação de um ente querido, uma porta aberta, saúde, enfim. Você pode relacionar o jejum com uma oração buscando a intervenção do Senhor. Mas, na Bíblia Sagrada, o jejum também aparece relacionado com a vida devocional do cristão. E isso mesmo. Em Atos capítulo 13, versículos 1 ao 3, por exemplo, nós somos informados de que a liderança da igreja em Antioquia, os profetas e mestres, estavam servindo ao Senhor e jejuando. Logo, em sua vida devocional, meu irmão, é louvável que você insira a prática do jejum. Talvez uma vez por semana, 2 vezes por mês, enfim, será muito proveitoso para a sua vida espiritual. E aqui eu preciso ressaltar o seguinte: não existe separação, distinção entre jejum e consagração. Tem pessoas que dizem, não, olha, o jejum é você deixar de comer e beber. Consagração você pode tomar água. As pessoas inventam coisa, hein? Que criatividade, Milão. Jejuar é um ato de consagração. No ato de jejuar, você estará consagrando sua vida ao Senhor. Então você pode colocar na presença de Deus um propósito de oração, de jejum. Por exemplo, Senhor, me faça entender a Bíblia, eu leio, parece que não entra nada na minha mente. Senhor, eu estou desanimado, me ajude. Então você pode inserir a prática do jejum na sua vida devocional diária, semanal, quinzenal, mensal, enfim. É uma bênção jejuar. Não é um mérito. É uma graça de Deus, um instrumento disponibilizado pela graça de Deus. E em resposta, você se apropria e certamente será muito beneficiado para a glória de Deus. Mas, pastor, qual deve ser a duração do jejum? Quanto tempo eu devo jejuar? Eu tenho essa dúvida na minha mente, pastor. Porque eu conheço irmãos que ficam 3 dias sem comer, não aguento não, pastor. E agora? Veja bem, a Bíblia Sagrada também não discorre quanto tempo o cristão deve jejuar. O cristão é livre para escolher quando, como e quanto tempo jejuar. Agora, o que nós deduzimos nas Escrituras é que o jejum deve trazer aflição para a nossa alma. Para alguns, essa aflição acontece rapidamente. Poucas horas, o irmão está lá quase desmaiando, aflito. Ao passo que para outros é algo mais demorado. O irmão já às 3 horas da tarde ele está ali de pé, tranquilão. Logo, devemos jejuar de acordo com a nossa capacidade, Ilan. O irmão A não pode ser um parâmetro para o irmão B, porque tem irmãos que ficam frustrados. Pelo jejum, pastor, sabe por quê? Porque conheço irmão que ele jejuma tanto tempo, eu não aguento ficar 5 horas jejuando, por isso que eu não jejum. Mas você tem que tirar isso da sua cabeça. O irmão A não é parâmetro para você, você tem que considerar a sua realidade. Se o jejum trouxe aflição para você, você percebe o seu limite, então você está jejuando também para a glória de Deus. Geralmente, muitas pessoas que jejuam muito tempo e ficam se gabando, e eu subi para o monte, fiquei 4 dias. Isso não tem nada a ver com o evangelho. É exaltação, é vaidade, é vanglória. Então, meu irmão, guarde uma coisa. O valor do jejum, ele não consiste em sua duração, mas na sinceridade e propósito do coração. Agora sim, nas Escrituras nós vemos vários exemplos de jejuns de duração diferente. Nós temos o dia da expiação, o dia do jejum, Levítico 16, 29. Nós temos o jejum feito por Esté, que foi de 3 dias, conforme Esté 4,16. Nós temos o jejum pelo luto da morte de Saul, que foi de 7 dias, 1 Samuel 31, 13. Nós temos o jejum involuntário de Paulo e daqueles que estavam no navio com ele, em Atos 27, 33, e foram de 14 dias. Jejum de 21 dias, feito por Daniel em favor de Jerusalém, Daniel 10, versículo 3. Jejum de 40 dias, Elias, Moisés, o Senhor Jesus Cristo, conforme Lucas 4, 1 e 2. Só que a Bíblia apresenta aqui exemplos, mas não uma prescrição, tem que ser assim. Por isso você deve considerar a sua realidade. Pode ser 3 horas, 4 horas, 5 horas, considere a sua realidade, mas se certifique. O jejum trouxe aflição para mim, me humilhou, me abateu, me fez me render diante de Deus. Mas agora,
Quais são os benefícios do jejum, pastor Arlan? Eu quero jejuar, estou aprendendo, estou gostando do assunto. A Bíblia é linda, trata de forma cristalina, profunda. Mas quais são os benefícios do jejum? Eu vou jejuar, quais são os benefícios que eu vou colher para a minha vida? Eu elenquei aqui apenas 4, mas tem mais. Inúmeros são os benefícios que um cristão pode desfrutar através da prática do jejum. Vamos ver então esses 4 benefícios. Primeiro, trará benefício para a nossa fé. Olha que bênção. Como é que está a sua fé no Senhor? Firme, intacta? Na hora da dificuldade você permanece inabalável? Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eu vou aproveitar aqui, William, eu vou desmistificar um pensamento que as pessoas têm acerca desse texto. É minha chance. Eu quero que você abra sua Bíblia, caso você tenha aí, em Mateus 17, 14 ao 21. Lemos assim: E quando chegaram a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água, e trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? Os discípulos querem saber por que eles não conseguiram expulsar aquele demônio. Versículo 20. E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé. Prezado ouvinte, guarde isso. Jesus está respondendo aqui por que os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Por causa da vossa pequena fé. Guarde isso aí. Vamos continuar. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então o ponto aqui é fé. Eles não conseguiram expulsar porque não tiveram fé suficiente. 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. O ponto é, para um crente ter capacidade de expulsar um demônio, nesse caso aqui, casta de demônios, ele precisa orar e jejuar. Tipo assim, olha, se você não jejuar, você não expulsa. Seria esse o ponto? Obviamente não. Cristo aqui está falando o seguinte, que esta casta de demônios não se expôs senão pela oração e pelo jejum. Mas o ponto é, lhe faltou fé por parte dos discípulos, eles não tiveram fé suficiente. E se eles orassem e jejuassem, expressando justamente dependência em Deus, confiança em Deus, eles teriam condições de expulsar esta casta de demônios aqui. Então o ponto aqui não é apenas o jejum. Não, se você não jejuar, você não expulsa. O ponto é esse. O ponto é que a oração e o jejum vai trazer benefícios para a sua fé de tal maneira que você vai ter uma fé tão elevada, tão acentuada, que você poderá expulsar essa casta de demônios. Então veja, o jejum trará benefício para a nossa fé. Louvado seja Deus por isso. Se você está aí titubeando, balançado, meu irmão, ore, jejue na presença de Deus. Deus quer fortalecer e ampliar a sua fé. Segundo benefício, trará benefício para a nossa vida espiritual. Quando você vê um cristão desmotivado, o que você tem, irmão? Eu não sei, não tenho vontade de viver, não tenho vontade de ir para a igreja. De fato é um sofrimento, a gente não está aqui para fazer vista grossa, mas o ponto é, essas pessoas têm orado? Resposta, não. Essas pessoas têm lido a Bíblia? Resposta, não. Essas pessoas têm jejuado? Resposta, não. Como é que vai ter vitalidade espiritual? Mas quando o crente ele se exercita em piedade, como vimos ontem em 1 Timóteo 4,7, quando ele se propõe a ter uma vida disciplinada, uma vida espiritual, uma vida regada de oração, de comprometimento com Deus, com o seu evangelho, com a palavra, isso vai trazer benefício para a sua vida espiritual. Inclusive, o texto que lemos inicialmente, na verdade eu mencionei,
Gálatas 5:25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O jejum vai trazer benefício para a nossa vida espiritual. Terceiro, trará benefício para a nossa luta contra os efeitos do pecado. O cristão verdadeiramente salvo, ele está em guerra. E uma das suas maiores guerras é contra os pecados, contra a sua natureza pecaminosa, que ele herdou de Adão. E o ato de jejuar, ele vem a calhar, ele soma conosco em nossa luta contra os efeitos do pecado. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 9:27, algo interessante, que ele era resoluto. Ele estava decidido a mortificar os seus membros carnais, pecaminosos, a sua inclinação pecaminosa. Em 1 Coríntios 9:27 ele diz, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que não pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então Paulo tinha disciplina, ele mantinha as rédeas, ele mortificava a inclinação pecaminosa, ele subjugava, ele reduzia o seu corpo, isto é, a sua natureza pecaminosa, à servidão. Então o jejum traz esse benefício para nós lutarmos contra os efeitos do pecado. Um quarto benefício é que o jejum nos ajudará em nossa luta espiritual contra o diabo e os seus asséculas. Sim, o cristão ele não está em uma colônia de férias, ele está em um campo de batalha. E quando ele se consagra na presença de Deus, ele tem em Deus capacidade para ter êxito na batalha espiritual. Eu te pergunto, jejuar é compensador ou não? A resposta que eu presumo é, claro que sim, pastor Alain. Mas agora nós iremos ponderar aquele texto que lemos inicialmente, Mateus capítulo 6, versículos 16 ao 18. Como dito, eu não vou fazer uma exposição do texto. Iremos apenas considerar a estrutura do texto e algumas lições para a nossa vida. Em primeiro lugar, Jesus Cristo nos mostra no texto uma pressuposição para a prática do jejum. E quando jejuardes, aí no início do versículo 16, e quando jejuardes, início do 17 também, porém tu, quando jejuares. Você percebeu que o Senhor Jesus Cristo deixa claro aqui, ele parte do pressuposto, na verdade, de que o jejum será uma prática presente na vida do cidadão do reino. Ele não diz, se jejuares, mas diz, quando jejuares. Ou seja, Cristo, ele parte do pressuposto, nós temos aqui uma pressuposição do Senhor para a prática do jejum. Em Mateus 9, 14 e 15, temos também essa pressuposição. Lemos assim, porque jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Então aqui os discípulos de João Batista estão perguntando a Jesus, por que nós, que somos discípulos de João Batista, jejuamos, os fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus então respondeu, podem porventura andar tristes os filhos das bodas, porque jejuar traz aflição. Aí Jesus diz, podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Então nós temos aqui na parte A do versículo 16 e na parte A do versículo 17, uma pressuposição de Jesus para a prática do jejum. Nas Escrituras, os profetas jejuaram, o Senhor Jesus jejuou, vários cristãos jejuaram e mais. Na história da igreja, muitos servos de Deus têm desfrutado das benesses provindas da prática do jejum. O pastor Hernandes Dias Lopes coopera conosco ao escrever os profetas, os apóstolos, Jesus e muitos homens de Deus como Agostinho, Lutero, Calvino, John Knox, Wesley, Moody e outros mais experimentaram ao longo da história cristã bênçãos espirituais por intermédio do jejum. Errol Rose, citando Martin Lloyd Jones, diz que os santos de Deus em todos os tempos e em todos os lugares não somente creram no jejum, como também o praticaram. Então, esse é o primeiro ponto do texto bíblico. Nós temos aí a pressuposição de Jesus para a prática do jejum. Assim sendo, recomenda-se que o povo de Deus
pratica o jejum. A segunda parte do texto, Jesus mostra como não jejuar. Olha aí o versículo 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Qual é o ponto aqui? Como não jejuar? Com hipocrisia, para impressionar as pessoas, tornar a prática do jejum evidente. Olha, nesse caso aqui, os religiosos ficavam cabisbaixos, descabelados, roupinha suja. As pessoas diziam, olha que homem de Deus, ali está jejuando. Aí Jesus, olha, vocês não devem fazer jejum como os hipócritas, para se aparecerem. É assim que o cristão não deve jejuar. Mas por fim, no versículo 17 e 18, Cristo nos ensina como jejuar. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Ou seja, o ponto aqui de ungir a cabeça aqui é pentear o cabelo e lavar o rosto. Ou seja, você não deve fazer o jejum para impressionar as pessoas, faça com naturalidade. Escove os seus dentes, cuide da sua higiene, faça com naturalidade. Versículo 18. Para não pareceres aos homens que jejuas. Ou seja, além de fazer com naturalidade, faça com discrição. Mas se é teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto, te recompensará. Então, no versículo 16b, não devemos jejuar com hipocrisia, porque se nós procedemos assim, Cristo disse, em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Você quer fazer para impressionar as pessoas? Para as pessoas te aplaudir? Então essa será a recompensa. Mas, no final do 18, quem faz com naturalidade e discrição, o Pai que vê o que está oculto, irá recompensar, aceitar, aprovar e abençoar o seu povo quando jejuma da forma correta. Pois bem, eu quero agora me concentrar em algumas lições gerais e algumas dicas para a prática do jejum. Vou correr, Willan, que o horário está em cima, hein? Sim. A Bíblia é linda. Então, lições gerais acerca do jejum. Primeiro, não é pecado ficar sem jejuar, mas deixar de jejuar e se privar de inúmeros benefícios da parte de Deus. Outra lição, escovar os dentes e fazer higiene pessoal não descaracteriza o jejum. Pelo contrário, Jesus manda que se faça, como verificado em Mateus 6,17. Terceira lição, o jejum pode ser feito pelo cristão quando ele estiver em casa, acompanhado de oração, de leitura bíblica e também estando no meio de pessoas, até porque Cristo manda fazer com naturalidade e discrição. Até mesmo no expediente de trabalho, o cristão ele pode se programar, se organizar e fazer o jejum. Porém, em ambos os casos, o jejum deve ser feito com discrição. Quarta lição, quem precisa tomar um medicamento e jejuar, faça tranquilamente. Isso não vai descaracterizar o jejum. Tem pessoas, Willan, que não jejuam por causa disso. O pastor tem que tomar um remédio cedinho, pastor, e agora não toma seu remédio, claro. A quantidade de água não vai tomar 2 litros de água. Não faz sentido. Mas dá para fazer com tranquilidade para a glória de Deus. Uma outra lição, o jejum deve ser feito respeitando as limitações físicas. Por fim, o jejum deve ter horário para iniciar e para concluir. Dicas práticas do jejum. Eu quero te levar da teoria à prática. Primeiro, escolha o dia para jejuar. Vai ser que dia? Amanhã mesmo? Olha que bênção. Escolha o dia para jejuar. Segundo, escolha o tipo de jejum que você vai fazer. Vai ser o normal, o absoluto ou parcial. Terceiro, escolha quanto tempo você vai jejuar. 4 horas, 3, 5, 6, é necessário definição. Outra dica, seja discreto, faça com naturalidade para a glória de Deus. Outra coisa, em oração, associe seu jejum a propósitos legítimos. Então, aquilo que te leva a orar, você pode relacionar e apresentar o jejum perante o Senhor. Por fim, mas não menos importante, quando você finalizar o tempo de jejum, ore, agradeça e entregue a Deus. E caso você esteja em um lugar público, quando você finalizar o tempo de jejum, você pode orar mentalmente.